Bem, nesse vídeo de hoje nós vamos entrar dentro da mente do Centrão. Vamos tentar entender como é que o Centrão pensa. E aí eu trouxe uma entrevista do Ciro Nogueira, do PP, que é muito próximo ao presidente Bolsonaro, né? E é um dos partidos que a gente considera de centro, tá certo? Mais para a direita, mais centro. E essa entrevista dele é uma entrevista que dá uns 23 minutos, 24 minutos que eu recortei, e nós vamos fazer um comentário, uma análise, né, da fala do Ciro Nogueira e tipo assim um bate-bola, entendeu? Por exemplo, uma parte da fala dele, a gente vai falar se é bola dentro ou se é bola fora, tá certo? E aí eu quero que vocês participam comigo, né? Quando eu falar bola dentro, aí vocês falam, é bola dentro, João. Não, é bola fora, João. Então, esse aí é um exercício que eu vou dividir com vocês, porque é uma análise de uma entrevista, né, de um presidente de um partido de centro, Ciro Nogueira, né, que tem integrantes no governo Lula e tem simpatizantes junto com o ex-presidente Bolsonaro, né? E antes de entrar no debate, no vídeo, eu vou dar uma geral aqui sobre a nossa Comissão Cidadã de Inquérito. Nós temos perto de 160 mil inscritos, né, nos nossos 3 canais, que é TV Del Rey no YouTube, né, TV de cortes, canal de cortes no YouTube e João Paulo Guimarães no Facebook, tá certo? Então, o nosso público, a Comissão Cidadã de Inquérito, ela é feita por 160 inscritos, tá certo? 160 mil inscritos. Mas desses 160 mil inscritos, alguns vão repetir em um dos canais, tá certo? Porque na TV Del Rey, né, que é o canal principal no YouTube, tem 58 mil inscritos, né? Na TV Del Rey Cortes tem 49,8 mil inscritos. E no Facebook tem 62,2 mil inscritos, tá certo? E inscritos, seguidores, né? Então, dando uma média de 160, então nós, assim, por garantia, dizemos que a Comissão Cidadã de Inquérito tem em seus membros mais de 100 mil integrantes. Porque quando você se inscreve para acompanhar a Comissão Cidadã de Inquérito, a gente o considera como membro da CCI, tá certo? E tem os membros ativos, aqueles que comentam, que compartilham, né? Que contribuem com o Pix aqui, no nosso Pix aqui, jpnoticias@gmail.com. Agora eu vou falar sobre o perfil do público da CCI, tá certo? Aqueles que acompanham a CCI, membros ou não membros, inscritos ou não inscritos. É o perfil de quem acompanha a CCI. Majoritariamente, a CCI é um canal, né, a TV Del Rey é um canal para um público adulto maduro. Então, a gente não tem assim aquele público jovem, né, que gosta de coisa rápida, não. Mas a gente tem um público maduro que gosta de análise, tá certo? Então, vou dar estatisticamente para vocês, ó. De 13 a 17 anos é de 0,2%. Ou seja, a gente não fala para o público jovem, é um público adulto, majoritariamente adulto, tá certo? De 18 a 24 anos, 2,1% da nossa audiência. De 35 a 44 anos, 8,3% da nossa audiência. De 45 a 54 anos, 14,3% da nossa audiência. E de 55 a 64 anos, 26,7% da nossa audiência. Agora preste atenção. A partir de 65 anos, a nossa audiência é 43,6%. Olha o tamanho da responsabilidade. Eu falo para um público majoritariamente adulto, maduro, experiente e vivido. Então, é uma responsabilidade muito grande para a Comissão Cidadã de Inquérito, tá certo? Agora, no gênero, o nosso público feminino, né, a nossa audiência feminina corresponde a 34,3%.
E a nossa audiência masculina responde a 65,6%. E a nossa audiência, né, especificado pelo usuário, responde a 0,1%. Então vamos agora tratar da análise da entrevista do Ciro Nogueira, tá certo? Ciro Nogueira, presidente do PP, nós vamos entrar na mente do Ciro Nogueira, tá certo? Vamos fazer esse exercício. O Ciro Nogueira regula com a gente aí, né? Nesse público-alvo de 65 para cima, né? Do público. Eu acho que ele tem perto de 65 anos. É um homem maduro, né? E é um centrão, é um raposa, né? É um homem que está na política aí há muito tempo. Então, vamos tentar entrar na mente do Ciro Nogueira. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito. Libertas, ainda que tardia. Vamos chegar à verdade e pacificar a nação brasileira? Então, vamos lá. Então, bola dentro ou bola fora? Acompanhem com a gente. Ele, quando o Silas Malafaia o critica, fala que ele Vai aparecer assim, tá? foi covarde, né, nesse primeiro turno, e aí ele até fala, que porcaria de líder é esse? Você considera também ele uma porcaria de líder? Como é que você analisa, senador? Não, Como é que o senhor analisa o essa grande erro fala do aí, Malafaia e o que está por trás dela? o grande erro aí é mais um erro do presidente Bolsonaro, mas o erro é ele aceitar essas figuras como o Silas Malafaia, que é uma criatura completamente execrável, que não lidera nada, e aí se dá uma repercussão, coloca ele à frente de uma manifestação de milhões de pessoas, como se ele fosse o grande líder. Ele não é líder de coisa nenhuma, é líder de internet, é um pastor líder de internet que não representa nem igreja representativa no país. O grande erro aí é mais um erro do Bolsonaro de ter esse tipo de figura do lado dele, que não acrescenta em nada e nem é uma pessoa, se mostrou agora que não é uma pessoa de confiança. Bola fora. Bola fora. Vou explicar por que é bola fora. Bem, o Silas Malafaia é um dos aliados de primeira ordem do Bolsonaro, tá certo? É o homem que fez, né, aqueles encontros na Avenida Paulista, que planejou, que incentivou, que induziu o Bolsonaro, falou, você tem que ir para público, você tem que mostrar para o público que o povo está com você. Você tem que mostrar para o Brasil e para o mundo, fazer uma foto do Brasil que o povo está com você, que o brasileiro está com você. Então, o Silas Malafaia é a maior ameaça para os progressistas, para os conservadores. Por quê? Porque ele é um homem que joga a luz para Bolsonaro, tá certo? E outra coisa, o Silas Malafaia foi importantíssimo nessa reta final das eleições de São Paulo. Porque as eleições de São Paulo, porque nós estamos aqui com a CCI analisando ela, é, sem dúvida, a mais importante do Brasil. É a estratégica, porque ela tinha uma relação direta com 2026, tá certo? Então, quando nós desmascaramos aqui o papel do Pablo Marçal, né, era para justamente mostrar realmente o que o Silas Malafaia estava tentando fazer. Né? O Silas Malafaia também, que é uma pessoa experiente, né, tem o mesmo entendimento que a gente, descobriu que o Silas o Marçal era um projeto dos progressistas, da direita, mais ligada a Dória, a Geraldo Alckmin, a Alexandre de Moraes, né, a Luísio Nunes, que já foi senador lá. Então, essa cúpula antiga do PSDB. E aí, essa turma toda tinha interesse em quem? Que o Marçal passasse para o segundo turno. Porque aí, se ficasse Marçal e Boulos para o segundo turno, o que ia acontecer? A turma da direita ia em toda fechar com o Marçal. Por quê? Porque Boulos eles não fechariam. Então, bola fora dele querer separar, né, o Bolsonaro do Silas Malafaia. Porque o Silas Malafaia é uma força para o Bolsonaro. Então, isso pesa contra o Nunes, o Ciro Nogueira. Né? Porque o Ciro Nogueira fala, você está batendo num lugar que é peça-chave da direita no Brasil. Vocês podem não gostar do Silas Malafaia, pode falar que é, né, a questão da religião, que eu não entro em assunto de religião, eu respeito cada uma,
mas como um estrategista, um político, um comunicador experiente, é um homem de direita que é uma referência hoje no Brasil, tá certo? Então vamos lá. Então essa foi bola fora. Vamos ver a próxima. O comportamento do Bolsonaro na eleição de São Paulo, que a aparência é de que ele transformou uma limonada em limão, né? Ele tinha a possibilidade de se associar, de se vincular a um candidato que está agora no segundo turno como franco favorito, e ele teve um comportamento dúbio, permitiu se vincular também a um personagem até meio grotesco, que é o Pablo Marçal. Então ficou esse comportamento dúbio em São Paulo. Josias, como o senhor classifica? esse é o Bolsonaro. Bolsonaro é a pessoa mais autêntica que eu conheço na vida. Vou dar um exemplo que pouca gente conhece, mas já faz tanto tempo. Eu cheguei para o Bolsonaro na eleição passada. Presidente, o senhor quer ganhar a eleição no primeiro turno? Aí ele disse, lógico, quero ganhar. Depois pegue sua filha pela mão, vá no posto de vacina, se vacine o senhor e ela, que o senhor ganha a eleição no primeiro turno. Eu já vi alguns maiores analistas de pesquisa, não vou citar o nome dele, mas um dos maiores analistas, acho que talvez o melhor analista de pesquisa, me disse isso. Ele ia crescer em torno de 8%. Ele disse, Ciro, eu não vou, me disse até um palavrão, Ciro, eu não vou enganar a população em hipótese nenhuma. Eu não concordo com isso, eu não vou enganar a população. Você pode, se for, eu tenho certeza que se eu fizesse uma proposta dessa para o Lula ia botar 20 vacinas de um lado e 20 vacinas do outro. Então, ele está errado de querer enganar a população? Não. Então, esse é o Bolsonaro. Bola dentro, né? Bola dentro. Deixa eu atrasar aqui. Essa foi bola dentro. Onde é que tá aqui? Bola dentro. Espera aí, caramba. Vamos ver aqui. Onde é que ele falou? Desculpa aí, gente. O bolsonarismo não queria. Tá. Então aí já é outro. Espera aí. Bola dentro. Ô, caramba. Vou deixar repetir aqui. E a gente para no bola dentro, tá certo? Eu estou na fase agora que eu quero falar. Ô, caramba. Comportamento dúbio em São Paulo, Josias, como o senhor classifica? esse é o Bolsonaro. Bolsonaro é a pessoa mais autêntica que eu conheço na vida. Vou dar um exemplo que pouca gente conhece, mas já faz tanto tempo. Eu cheguei para o Bolsonaro na eleição passada. Presidente, o senhor quer ganhar a eleição no primeiro turno? Aí ele disse, lógico, quero ganhar. Depois pegue sua filha pela mão, vá no posto de vacina, se vacine o senhor e ela, que o senhor ganha a eleição no primeiro turno. Eu já vi alguns maiores analistas de pesquisa, não vou citar o nome dele, mas um dos maiores analistas, acho que talvez o melhor analista de pesquisa, me disse isso. Ele ia crescer em torno de 8%. Ele disse, Ciro, eu não vou, me disse até um palavrão, Ciro, eu não vou enganar a população em hipótese nenhuma. Eu não concordo com isso, eu não vou enganar a população. Você pode, se for, eu tenho certeza que se eu fizesse uma proposta dessa para o Lula ia botar 20 vacinas de um lado e 20 vacinas do outro. Então, ele está errado de querer enganar a população? Não. Então, esse é o Bolsonaro. Bola dentro. Agora o Ciro Nogueira, o Ciro fez um depoimento muito importante. Por quê? Porque ele descreveu a personalidade do Bolsonaro, tá certo? Olha o que ele falou. Ele até se colocou numa situação complicada, porque ele quis induzir o Bolsonaro, entendeu? A enganar o eleitor. Falou, ó, põe lá a sua filha para vacinar, que você ganha 6 pontos percentuais. Aí o Bolsonaro, não, eu não acredito, eu não vou colocar minha filha nisso, não, eu não vou enganar a população. Então, a originalidade do Bolsonaro é essa, entendeu? É um homem que tem fragilidades, que tem uma visão, às vezes, não tão estratégica, limitada, né? Às vezes se engana com alguma leitura que ele faz do momento, mas é uma pessoa verdadeira e autêntica. Esse é o Bolsonaro, esse jeito quadrado de se posicionar. Ele não é redondo, ele é assim, ele é rígido no seu caráter. Então as pessoas têm isso no Bolsonaro. Pode ser que muitas pessoas não gostam. Por exemplo, Ciro Nogueira falou, se você tivesse flexível, quando ele falou, o Lula, se eu fizesse essa proposta para o Lula colocar 20 vacinas numa, 20 vacinas no outro braço, ou seja, o que ele quis dizer é que o Lula é um manipulador, é um oportunista, é um cara que prefere manipular a opinião pública e Bolsonaro não. Bolsonaro é autêntico. Então, bola dentro. Dessa vez ele acertou direitinho. Vamos lá. O que
aconteceu mesmo, basicamente, nessa eleição, aí, gente? Eu estou na fase agora que eu quero falar tudo mesmo o que aconteceu. Primeiro, Bolsonaro perdeu a eleição na capital paulista, o Tarcísio perdeu a eleição na capital paulista e o Astronauta perdeu a eleição. Tem uma rejeição muito alta na capital. O Ricardo, quando começou, recebeu o apoio, mas ficou um apoio um pouco preocupado com a rejeição do Bolsonaro, não quis se aproximar. E isso irritou, lógico, o presidente, com razão, esse distanciamento do Ricardo. Mas ele tem razão, até eu estivesse no lugar do Ricardo, eu também talvez tivesse tido a mesma atitude, porque as pesquisas, os marqueteiros acabam aconselhando isso. Bola fora. Vamos explicar por que é bola fora. Bem, primeiro que ele fala que o Bolsonaro perdeu em São Paulo, na capital de São Paulo, né? Que o governador, né, o governador Tarcísio, perdeu na capital de São Paulo. E o candidato ao Senado, né, o astronauta que disse, perdeu na capital de São Paulo, mas ganhou no resto do estado, tá certo? E Bolsonaro ganhou no resto do estado. Aí a gente tem aquela visão aqui da Comissão Cidadã de Inquérito que São Paulo é uma cidade que tem um aparelhamento da esquerda, a gente sabe disso, né? E tem um aparelhamento também, principalmente por quê? Porque é a aliança do PT com o PSDB. O PT de São Paulo, né, ali do ABC paulista, e o PSDB do Geraldo Alckmin, que coligou com o Lula, né, é paulista, da capital, ali, né? Quantos governos o Geraldo Alckmin teve? Então, o aparelhamento do processo eleitoral em 2022 na capital de São Paulo foi imenso. Ou seja, 10% ali, ó, eles tiraram, entendeu? Na questão do mesário. Então, na verdade, o Bolsonaro é majoritário dentro da capital de São Paulo, se for respeitar o processo eleitoral na íntegra e não deixar que a militância que aparelha as sessões eleitorais faça um serviço, né, com a sua digital. Então, essa é uma análise. E aí, o Ciro Nogueira, o Kassab, né, que são líderes de centro, que estão girando em torno do governo do PT e gira em torno de Bolsonaro também, de uma certa forma, né, porque são pessoas que querem ficar, né, igual água e óleo, não quer misturar, quer ficar sempre por cima, né? Então, tirar o Bolsonaro da campanha do Nunes em São Paulo realmente não foi produtivo. Realmente, se ele tivesse entrado no começo, tinha sido mais forte a presença do Nunes, entendeu? Essa coisa de marqueteiro é a turma dos maus conselheiros do Bolsonaro. Tá certo? Nós entendemos assim. E é uma forma de tentar distanciar ele também do Bolsonaro, do Nunes, e aí tem um motivo, e nós vamos entender esse motivo. Então, essa bola fora, foram 22 chutes de pênaltis que o Ciro Nogueira bateu, tá certo? Ele já deu muitos fora, né? Teve um dentro, esse foi fora. Vamos ver o próximo chute dele. Só que ninguém contava com o efeito Marçal, ia surgir o Marçal. Quando o Marçal entrou, acabou se identificando mais, porque o bolsonarismo não queria um bolsonarista mesmo, raiz, né, uma pessoa daquelas radicais, mas que se tivesse essa pessoa, não ia ganhar a eleição, por conta da rejeição. Bola fora. Se tivesse um bolsonarista, ia ganhar a eleição. Se o Ricardo Salles tivesse saído candidato, ele ganharia a eleição, mas ganharia fácil em São Paulo, sem sombra de dúvida, entendeu? Então foi preciso fazer a cabeça do Bolsonaro para dizer, você tem rejeição na capital de São Paulo. Bolsonaro, você não tem rejeição na capital de São Paulo. Você fez um fenômeno em São Paulo, você conseguiu colocar, né, uma multidão dentro da Paulista que ninguém na história do Brasil conseguiu e vai conseguir, tá certo? Sem showmício, sem artista, sem pagar a pessoa para ir, a pessoa foi naturalmente por uma convocação em rede social, não foi nem chamamento na internet, quer dizer, nas grandes mídias, tá certo? Então sim, São Paulo
A capital de São Paulo é conservadora e Bolsonaro tem força lá sim, entendeu? Mas a ideia era tirar o Bolsonaro disso para deixar esse eleitor de direita, né, convicto da capital, sem a referência de ter um candidato de direita, entendeu? E dizer que o Nunes não era o candidato de direita. Então, os maus conselheiros também fazem parte do jogo político. Continue assistindo. Então, essa foi bola fora. E aí depois houve esses problemas. Eu convenci o próprio presidente, olha, eu também gostaria. O Ricardo não era meu candidato ideal. Meu candidato ideal naquela época, antes dele, era o secretário Derrite. Quando nós definimos que o Derrite não deveria sair da sua missão de enfrentamento de crime em São Paulo, o melhor nome para derrotar, que esse aqui é o que vai nos unir, José, o que nos une hoje é derrotar essa coisa louca de ter um invasor como Boulos na prefeitura de São Paulo. Isso vai nos unir Bolsonaro, Ricardo, Tarcísio, eu, Malafaia, todo mundo vai ser unido em torno de derrotar essa ameaça à cidade de São Paulo. Agora eu vou explicar por que é bola fora, tá certo? E isso aí, ele falou uma verdade, todo mundo vai se unir em torno do Nunes. Isso poderia ter feito no primeiro turno, porque o Nunes, o Boulos se apresentava como o candidato em primeiro lugar nas pesquisas. Então deveria ter feito isso no primeiro turno. Então a estratégia que eles usaram era a seguinte: não faz no primeiro turno, deixa o Bolsonaro longe. Por quê? Porque se o Pablo Marçal passa para o segundo turno, a direita inteira ia ser obrigada a fechar com o Pablo Marçal, quer dizer, com o Pablo Marçal, que é o candidato do Alexandre de Moraes, que é o candidato do Geraldo Alckmin, que é o candidato desse sistema, da grande mídia, entendeu? Olha só o que o Malafaia livrou à direita em São Paulo e no Brasil, entendeu? Porque esse avatar aí que eles colocaram como se fosse candidato de direita ia atrair os votos. As pessoas falaram, não, tanto que o próprio Bolsonaro, né, ficou na melinda, porque o Bolsonaro tem essa limitação, né? Ele falou assim, não, no segundo turno a gente vai com qualquer um que tiver contra o Boulos. Aí, imagine o Bolsonaro no segundo turno, né, essa turma de direita aí, né, que fica batendo no Alexandre de Moraes, né, sendo induzido, obrigado a subir no palanque e exaltar o candidato do Alexandre de Moraes, do Geraldo Alckmin, da esquerda brasileira. E esse cara ia entrar, ia virar o quê? Ia virar o ícone da direita. Ia sair para presidente, como se fosse o candidato da direita. Entendeu? E era um avatar. Então, foi a manobra mais audaciosa que a esquerda fez no Brasil. Por isso que a Comissão Cidadã de Inquérito, e nós aqui, os brasileiros de cabeça branca, entendeu? Nos alertamos para esse momento que poderia ter acontecido. E esse Pablo Marçal é um inconsequente, é um garoto, é um aventureiro, é um oportunista, é uma pessoa que não tem um caráter que a gente considera o caráter ideal para um político. É um homem que quer enganar as pessoas. Como ele diz, né? Vamos pegar pessoas que falam aquilo que o povo quer. Então, o povo não quer candidatos que falam o que a gente quer ouvir. A gente quer conhecer, o povo quer conhecer a essência do candidato, a verdade do candidato. Então, o que faz o Bolsonaro diferente do Marçal, do Lula, é por quê? Porque o Bolsonaro mostra a sua essência. É um homem frágil, é um homem que tem uma limitação, né? É um homem que tem, às vezes, um jeito muito áspero de abordar as coisas, não tem essa empatia que o politicamente correto, né, quer, essa polidez toda, mas ele é isso, ele é uma essência, ele é autêntico. E é isso que é a carência do povo, entendeu? Isso não é uma coisa que se adquire com marketing.
Isso tem que existir de fato. A essência, né, ela vem de dentro da pessoa. Então, essa foi a bola fora dele. Ele estava certo em falar que todo mundo tinha que unir, mas olha só, por isso que o Malafaia está soltando os cachorros. E está certíssimo, entendeu? Porque a gente correu o risco, né? O Brasil correu o risco de ter um avatar se passando por direita, né? Um aventureiro, que é uma pessoa sem escrúpulo, e que ia arrastar a direita junto com ele. Ia ser um engodo danado. Então tem essa turma aí que se deixou levar, que hoje estão amargando aí, né? Como se diz assim, né? Aqueles remédios antigos vocês que são antigos sabem, né? Que os pais davam para os filhos, falavam assim, ó, toma esse remédio amargo aí que é para você curar, né? Dessa enfermidade. Mas vamos ver. A próxima fala dele. De uma ameaça. Por que o Boulos é considerado essa ameaça nesse nível que é falado? Parece que o Boulos, caso o Boulos seja o prefeito de São Paulo, isso aqui vai se transformar em quê? Qual é esse Fabíola, ataque mais quem acha frontal isso à não sou figura eu, do não. Boulos, Quem acha hein, isso é senador? 60% da população de São Paulo. Acha que ele não tem capacidade, acha que ele não é uma figura para administrar a cidade. O que ele defende é um criminoso. No meu ponto de vista, o Boulos é um criminoso. Não pode assumir a frente da Prefeitura de São Paulo. Mas quando fala que é um criminoso, as investigações que pesam neste momento contra os candidatos, ela é mais forte em relação ao candidato Ricardo Nunes, né? Eu não acho. Para administrar a cidade de São Paulo, o Boulos é um criminoso, confesso, que invade propriedades particulares, invade casas. É um criminoso, confesso. Invade casa também? Só que as invasões que ele fez antes, através do seu movimento. Bola dentro. E você viu que a Fabíola, né, querendo não colocar o Nunes como se fosse pior do que o Boulos. Você percebe? Entendeu? Por que nós estamos falando do UOL, que é um canal de esquerda, né? Você vai ver como é que a Fabíola empolga com o Pablo Marçal. Você vai ver como é que ela vai ficar. Assim, quando ele fala do Pablo Marçal, os olhos dela brilham, né? Parece paixão de verão. Ou paixão de verão não, né? Paixão platônica. E isso quem? A Fabíola, né? Uma esquerdista, né? Uma militante, jornalista militante, raiz de esquerda, num portal de esquerda que é o UOL. Então, essa foi uma bola dentro. Ou seja, todo mundo, quer dizer, a grande maioria não queria votar no Boulos, mas ia votar em quem? No avatar? No aventureiro? Entendeu? Olha do que o Silas Malafaia livrou, né, o paulistano. Então vamos ver, continuar a entrevista. Então essa foi bola dentro. Senador, o Bolsonaro, o senhor falou aí da certa resistência que houve do Nunes à participação do Bolsonaro lá no início da campanha. E agora? Agora o senhor acha que o Bolsonaro deve entrar de cabeça na campanha de segundo turno do Nunes ou não? Tem que entrar todo mundo de cabeça. Essa ameaça agora nos unifica. Eu ontem mandei mensagem para o Marçal para que ele virasse essa página, para que ele mudasse e assumisse o apoio, porque a ameaça do Boulos é muito pior do que essa vaidade de ter que pedir desculpa, essa bobagem. Então, eu acho que nós temos que estar todos unidos, é o que mais vai nos unir. Bola fora, porque ele foi atrás do Marçal, entendeu? Quer dizer, ele valoriza o Marçal. O Marçal foi a maior ameaça para a direita. Agora é o seguinte, o Marçal, embora ele faça um discurso de direita, né, um discurso que tem uma linha de direita, ele não é conservador. Na prática, não. Ele está aliado aos progressistas. Ele é aliado de Geraldo Alckmin, é aliado de Dória, é aliado do Alexandre de Moraes. É o candidato avatar lançado por esse grupo, junto com esse consórcio de mídia. Tanto que, né, você vê aí a preocupação deles em levantar o nome do Marçal. E agora, quando o Ciro Nogueira fala, né, que foi atrás do Marçal, isso é bola fora. Entendeu? Porque o Marçal, sim, foi o maior adversário do Nunes no primeiro turno. Esse negócio de passar a mão na cabeça e tal. Não. O Marçal, o Nunes, né, tinha
4-1, porque a Marina não ficou mais ou menos, entendeu? Mas era 4-1, era Boulos, Marçal, Datena e Tabata, todos contra o Nunes. Quer dizer, a aliança progressista, o sistema, todos contra Nunes, que era o candidato do Tarcísio de Freitas, que era o governador de direita lançado pelo Bolsonaro. Então, procurar o Marçal na altura do campeonato é bola fora, entendeu? Porque está valorizando o cara que queria passar rasteira na direita conservadora. Está entendendo? Então, essa coisa do Centrão, do Ciro Nogueira, do Kassab, essas lideranças aí, né? Eles têm essa coisa, sabe? Olha, o Bolsonaro é um cara que é um carisma, tem voto, aquela coisa toda, mas a gente preferia um cara que fosse mais, entendeu? Assim, politicamente correto, que aceitasse fazer um agrado para o eleitor, para poder ganhar voto e tal. Aqui, igual que ele falou, né? Se fosse o Lula, tinha mandado vacinados 20 aqui, 20 aqui. Então, o Bolsonaro é meio indigesto para essas lideranças de centro, tá certo? Que estão acostumados, sabe? Com verba, com mordomia, sabe? Com cargos nas estatais, com esse jogo político, sabe? Que não é muito republicano. Então, o Bolsonaro era um cara mais, sabe? Mais ranzinza. Não, eu não gosto disso. Então, ele não é o candidato ideal desse núcleo do centro. Mas como o cara está com o eleitorado enorme, um prestígio enorme, esse pessoal é igual água e óleo, eles querem ficar por cima, entendeu? Então eles colam no Bolsonaro, por quê? Porque a gente quer estar aonde o eleitor está. Mas nós preferíamos um outro nome, como se fosse, né, o líder, né, conservador. Infelizmente nós temos o Bolsonaro, que é um cara ranzinza, difícil de lidar e tal, mas é o homem que está com o poder. O poder é o povo, entendeu? Então vamos analisando. Então essa foi bola fora. É a direita, as pessoas de bem em São Paulo, Não, o tudo bem, mas conservadorismo entrar de cabeça não apoiar. pode trazer uma certa rejeição. Não, isso aí já supera. A rejeição, um candidato que tem 60% de rejeição como o Boulos, nada supera essa rejeição. Agora, o senhor falou que mandou mensagem para o Marçal e ele respondeu o quê, o candidato, o senador? Ainda não me respondeu. Não respondeu? Senador, Não respondeu nada? Mas o senhor acha que, por exemplo, a figura do Marçal, dos ataques que ele fez a Nunes, vale a pena? Porque, por exemplo, acha que vale a pena ter ele no palanque do Nunes nesse momento? Vale a pena. Uma pessoa que teve quase 30% dos votos, vale a pena. Vale a pena. Não quero que eu ache um erro. Eu jamais ia aconselhar o Ricardo Nunes a pedir desculpa, até porque eu acho que o errado nesse processo todo foi o Marçal. Então, eu acho que mais nós temos que ter uma parte do eleitorado, e principalmente majoritariamente de centro-direita, que votou no Marçal. Né? Até o eleitorado mais bolsonarista. Bola fora. Mas bola fora com gosto. Entendeu? Por quê? Porque ele quer revitalizar o Pablo Marçal no campo da direita, conservadora. E ele não é. Então, para o Ciro Nogueira, seria um sonho se o Marçal fosse para o segundo turno. Entendeu? Porque aí ele ia obrigar o Bolsonaro e os conservadores todos a fecharem com o Marçal, que é o candidato do Moraes, que é o candidato do Alckmin, que é o candidato, né, do Dória, que é o candidato do Aloysio, né, que já foi senador lá, não sei se ainda é, né, tudo ligado aos tucanos antigos, entendeu? E também era um agrado ao Lula, porque o Lula tinha essa parceria com o Geraldo Alckmin, falou assim, a gente quer devolver o eleitorado paulista, que nós roubamos de vocês, entendeu? Esse é o trauma dos tucanos, vocês tiraram a gente de lá, entregaram a gente para os conservadores, entregaram o nosso eleitorado para os conservadores. Então, era um compromisso, tanto que o PT não lançou cabeça de chapa, né? Lançou um Boulos, que é um cara indigesto para a capital de São Paulo, porque daria ao Pablo Marçal, né, a facilidade de enfrentar uma polarização e ganhar o apoio dos conservadores. Entendeu?
Então foi toda uma engenharia política que foi construída, entendeu? Para colocar o Marçal no segundo turno e deixar o Bolsonaro afastado da campanha do primeiro turno, para que o Marçal fosse para o segundo turno e obrigasse o Bolsonaro a apoiar o Marçal. E era o candidato que ia vir quente, né, que a imprensa toda ia cair em cima defendendo ele, entendeu? Ia fazer dele esse avatar, essa coisa de enganar o eleitorado, sabe? Iam produzir uma maquiagem nesse cara para dizer que ele era o novo mito, entendeu? O prefeito de São Paulo e tal. E aí o Alexandre de Moraes, essa turma toda, ia ficar tranquilo. Você, bem, agora ninguém vai mexer com as coisas, né, com os abusos que nós fizemos em cima da Constituição, porque nós estamos com um homem que hoje está sendo abraçado pelos conservadores. Então, ver a visão, assim, a visão longe que o Silas Malafaia teve do processo, entendeu? Acima de muitos estrategistas. O Silas Malafaia hoje é o herói da direita conservadora, sem sombra de dúvida. A turma dos maçonetes aí, dos maçaletes, né, vai chegar aí criticar isso aí nos comentários, né, porque o pessoal viu que frustrou esse projeto. Então, não tem mais outra eleição até 2026. A próxima 2026 é agora. Então, queimou o cartucho deles agora, entendeu? E o Marçal foi desmascarado, né? Então, vamos ver. Então, essa foi bola fora. Impressiona um pouco, perdoando a franqueza, a forma natural como o senhor trata um personagem como o Pablo Marçal, né? Ele, aliás, os votos dele, 84% dos votos dele já estão no sexto, segundo o Datafolha, do Ricardo Nunes, com o apoio dele ou não. Ele negociava, isso é que eu queria lhe perguntar, ele negociava antes dessa eleição o eventual ingresso dele no União Brasil. O senhor incorporaria um personagem como Pablo Marçal no seu partido, presidido pelo senhor, o PP? Olha, não teria problema. Eu conversaria com o Marçal. Ninguém mostrou nos últimos anos a capacidade de comunicação, o que ele fez. Você ter quase 30% dos votos numa cidade como São Paulo, sem um minuto de televisão. Mas acha que vale na democracia esse vale tudo? Vale. Divulgar laudo médico falso, são erros. Cocaína. São erros. Ele cometeu um erro gravíssimo, tem via pública. Mas que ele é capaz de repetir, né? Ele se mostrou capaz de repetir esses erros várias vezes. Meu Deus do céu. Nós temos hoje um presidente da República que quantos erros cometeu? Então, pelo amor de Deus, gente. Então, as pessoas são real humano. Eu também já devo ter cometido meus erros. Bolsonaro, todo mundo. Isso não vai afastar uma pessoa que teve milhões de votos como o Marçal do direito de liderar um processo. Eu gostaria, eu defendi na campanha do Ricardo, eu aconselhei que pedisse o apoio do Marçal, não tem identificação com o que ele fez, mas pedisse o apoio do Marçal e dos eleitores do Marçal. Essa questão de pedir desculpa, essas bobagens, jamais iria acontecer. Mas nós deveríamos ter pedido o voto desses eleitores. Bola fora. E olha, o Josias de Freitas eu tenho uma admiração pelo Josias de Freitas, que ele é um cara de esquerda, mas é um cara que tem, sabe, um feeling político fora de série. Então, ele jogou o Ciro Nogueira numa armadilha. E ele queimou o Ciro Nogueira aí, mas queimou bonitinho, dentro dos conservadores. Porque ele acabou de falar que o Ciro Nogueira, o candidato Ciro Nogueira, era o Pablo Marçal, não era o Nunes. Entendeu? Olha como é que o Josias conseguiu dar uma desestabilizada, né, no desconforto que vai ficar agora o Ciro Nogueira, né, que é o presidente do PP desse centrão aí. O que ele disse? Ele defendeu o Pablo Marçal como uma grande liderança. Era o candidato do Ciro Nogueira. Então, Kassab, Ciro Nogueira, essa turma aí queria o Pablo Marçal no segundo turno, porque para eles era mais confortável, entendeu? Lidar com uma liderança tipo o Pablo Marçal, que é um cara que não tem uma personalidade, né? Um caráter que você pode manipular, que você pode moldar, que você pode,
fazer o que quiser com ele, do que um Bolsonaro, que é um cara rígido, um cara intransigente, um cara, né, correto, um cara que não aceita falcatrua, que não aceita enganar o eleitor. Então, olha aonde o Ciro Nogueira colocou a sandália dele, entendeu? Então, a turma do Nunes aí, ó, fica esperta, porque, ó, não vou falar mais nada. Então, foi uma bola fora e bola dentro pro Josias, entendeu? Até a menina lá, a jornalista, ajudou a construir entendeu? Essa posição que colocou o Ciro Nogueira numa sinuca de bico. Vamos continuar vendo. Bola fora essa, né? Senador, eu queria até voltar um pouco nessa pergunta do Josias, que é muito interessante olhando para esse cenário de 2026, que foi o início da nossa conversa, quando Valdemar cita o nome de Tarcísio em primeiro lugar, Eduardo Bolsonaro. O Pablo Marçal, assim que terminou, e o senhor está aqui dando importância à força dele política, que conseguiu 28% dos votos, né? Ele sai do primeiro turno reconhecendo a derrota, mas dizendo que 2026 vem aí, é o objetivo dele, né? O senhor, por exemplo, acha que ele é um nome forte para a presidência em 2026? E o fato, por exemplo, de ele ter cometido esse crime que está sendo visto como um crime, né? Olha só como é que o Ciro Nogueira se entregou. A jornalista, que essa menina também é veiaca, ela está destruindo a liderança desse presidente do PP aí, porque quando ela falou, ele é um forte candidato a presidente para 2026, o Ciro Nogueira, ó, concordando, não, é um candidato. Vou repetir essa cena aqui, ó, porque a Fabiola é muito danada, viu? Ela sabe pegar o cara no pulo. Então, essa coisa de... vamos lá, vamos ver a Priscila. A Fabiola, né? Que é muito interessante olhando para esse cenário de 2026, que foi o início da nossa conversa, quando Valdemar cita o nome de Tarcísio em primeiro lugar, Eduardo Bolsonaro. O Pablo Marçal, assim que terminou, e o senhor está aqui dando importância à força dele política, que conseguiu 28% dos votos, né? Ele sai do primeiro turno reconhecendo a derrota, mas dizendo que 2026 vem aí, é o objetivo dele, né? O senhor, por exemplo, acha que ele é um nome forte para a presidência em 2026? E o fato, por exemplo, de ele ter cometido esse crime que está sendo visto como um crime, né, a divulgação desse laudo falso, não pode tirá-lo da disputa, ele tornar inelegível? Como é que o senhor analisa? Não tem, juridicamente, eu já consultei esse advogado, não tem como condenar ele por isso, para torná-lo inelegível. Então, eu acho isso. Segundo, ele é um nome fortíssimo para presidente, fortíssimo para governador de São Paulo, ou qualquer estado que tenha um viés mais para a direita. Hoje no país, ninguém tem o poder de comunicação que o Marçal tem, que ele criou as ferramentas para se comunicar. É uma coisa impressionante. Portanto, Se ele eu posso tiver um entender partido, se ele Mas tiver, deixa ele concluir só, Josias, é muito interessante isso. Só se ele retoma. tiver um partido político, ele falou aí, como União Brasil, se ele tiver um partido com tempo de televisão, é um nome muito forte. Bola fora. Gente, se o Carlos Bolsonaro estiver vendo essa entrevista, ele vai chamar o pai dele e falar assim: Bolsonaro, pai, vem cá, senta aqui. Olha o que esse cara falou. Olha o que ele falou. O Carlos Bolsonaro é o filho mais velho, acho que é o filho mais velho do Bolsonaro, né? E ele só quer ser vereador no Rio de Janeiro. Ele tinha bagagem para ser deputado, talvez até senador, mas não, ele sempre perseguiu ser vereador, entendeu? Então, é um cara discreto, é o cara que foi responsável pelo marketing do Bolsonaro, né, em 2018, né? Então, ele é tido como um dos filhos do Bolsonaro mais intelectual, um dos mais intelectuais do Bolsonaro. Os outros são mais emotivos, né? Pegou um pouco dessa coisa do Bolsonaro, né? Do ímpeto de Bolsonaro. O senador é meio termo, né? Que é o Flávio Bolsonaro, né? Já é o filho mais moderado, mas também, né, não tem a perspicácia que tem o Flávio. O Flávio, além de tudo, né, tem muito conhecimento, né, de tecnologia, além dos outros irmãos. Então, o
Um abraço, Carlos. Eu sei que você está vendo isso aqui. E manda um abraço pro seu pai também. Rapaz, a CCI não é fácil, não. Aqui, ó, a turma do cabelo branco, a turma da cabeça branca, não dorme em serviço. Então vamos lá, bola fora, bonito. E olha que ele falou que a justiça não alcança o Pablo Marçal. Lógico que deveria alcançar. Por isso que eu falo, o problema do Brasil hoje está no judiciário. E aí ele falou, a justiça... Pô, o cara fez uma fake news na véspera da eleição, na véspera de votação, julgou um laudo falso, entendeu? Para influenciar. Isso aí é crime absurdo, fora, né, o abuso de poder econômico que ele fez, abusando das redes sociais do jeito que ele fez, pagando impulsionamento, pagando pessoas para trabalhar, fazendo impulsionamento, entendeu? Um cara que falou fake news de ponta a ponta, falou mentiras de ponta a ponta, entendeu? Então, a imprensa deu voz para ele, por quê? Porque a imprensa é o sistema, e ele é o candidato do sistema. Então, quando o Ciro Nogueira fala que a justiça não vai alcançar o Pablo Marçal, é a mesma coisa de dizer, é o candidato do sistema, é o candidato do judiciário, que é o grande vilão que hoje faz com que a direita, os conservadores, ocupem as ruas e façam essas manifestações assim, gigantescas. Por quê? Porque o aparelhamento do judiciário pelo espectro ideológico da esquerda hoje é tamanha que não tem cabimento mais você aceitar uma coisa dessa no Brasil de hoje, que quer dizer, a população quer recuperar as suas instituições, quer recuperar o Supremo, quer recuperar o Poder Judiciário na sua essência, entendeu? O Ministério Público, né, que foi aparelhado por uma ideologia, né? Então vamos vendo. Bola fora, bem fora. Mas essa é a minha dúvida inicial lá. O PP, o seu partido, presidido pelo senhor, ofereceria a ele legenda para disputar a presidência? Não, hoje não, porque meu candidato é o presidente Bolsonaro. Não, mas Se ele tivesse o apoio do presidente Bolsonaro, se ele tivesse o apoio do presidente Bolsonaro, eu apoiaria. Supondo que a inelegibilidade do Bolsonaro não seja superada, os senhores vão ter que buscar uma alternativa, né? Nessa hipótese, ele seria uma alternativa e o PP ofereceria a legenda? Se tiver o apoio do presidente Bolsonaro, é um nome para ser considerado. O senhor ofereceria a legenda? Não, é uma coisa, eu não vou ficar agindo como hipótese, até porque eu não sou dono do partido. Tem uma certa liderança. Agora... Mas é uma coisa que ninguém está discutindo isso atualmente, né? Não está agora, mas ele está procurando um lugar, porque um dos problemas dele diz que foi para ele, o PRTB, um partido nanico nesse sentido e sem importância. Agora, quando o senhor fala que ele é um nome fortíssimo, ele, no primeiro turno, ele falou ao vivo aqui conosco, ele encara Tarcísio de Freitas, né? Entre ele e Tarcísio, quem o senhor acha que é mais forte para uma disputa em 2026? E o senhor não acha que, por exemplo, com esse discurso, Pablo Marçal racha à direita? Quem vai ser mais forte? Quem tiver o apoio do presidente Bolsonaro? Esse não sou eu que falo, as pesquisas. É impressionante o poder de transferência do presidente Bolsonaro. É muito forte. Se você colocar o Tarcísio e o Marçal separadamente, sem o apoio do Bolsonaro, aí é uma eleição complicada. Porque o poder de comunicação do Marçal é muito maior do que o do Tarcísio. Mas o senhor acha que é possível, por exemplo, a direita se dividir nesse nível, Marçal e Tarcísio, como aconteceu Marçal e Nunes? Olha, eu já conheço um pouquinho desse cenário aí. Eu acredito que o Marçal vai ser candidato a governador de São Paulo. Meu sentimento. E aí o Tarcísio à presidência? Não, eu não sei. Tem muita coisa para acontecer. Isso depende do apoio do presidente Não, na Bolsonaro. verdade... Você ofereceria a legenda a ele para ser candidato a governador de São Paulo? Olha, eu não descarto nenhum candidato. A única pessoa que eu tenho um compromisso hoje no país é o presidente Bolsonaro. A única pessoa que eu tenho certeza que se for candidato a presidente, a governador, a senador, é o presidente Bolsonaro. Outra pessoa não tem um compromisso nenhum, até porque não houve essa discussão dentro do meu partido. É uma discussão Eu sei, que tem mas que o senhor acontecer. ofereceria a legenda a ele para ser... Não vou oferecer, porque eu não vou oferecer uma coisa que não é minha. Eu tenho que discutir isso internamente. Mas se ele É quiser... um partido bem democrático. Se ele Não, vamos quiser, discutir isso no futuro. Eu não fecho portas, não. Bola na trave. Não foi nem fora, nem dentro.
você vê o que a turma está pressionando ele, né? Essa turma é veaca, falou assim, olha, você é Pablo Marçal. Quer dizer, os jornalistas do UOL já perceberam, né, que o Ciro Nogueira é Pablo Marçal, entendeu? Queria o Pablo Marçal no segundo turno. Queria levar o Bolsonaro para apoiar o Pablo Marçal. E falar, bem, Pablo Marçal ganhando com o apoio do Bolsonaro, com a direita inteira, entendeu? O que aconteceu em 2026? O Pablo Marçal poderia vir para governador e tirar o Tarcísio de lá. E aí ia devolver o estado de São Paulo para os tucanos, entendeu? Ia enfraquecer demais a liderança de Bolsonaro. Como deu errado, entendeu? E foi o Nunes para o segundo turno, né? Aí o Ciro vai... Ó, não, agora o Bolsonaro está mais forte, entendeu? Porque o projeto de colocar, né, o avatar dos tucanos lá em São Paulo, né, frustrou, graças ao Silas Malafaia. Então, para ser candidato a governador no estado de São Paulo, e talvez até no Brasil, né, presidente do Brasil, é Bolsonaro e Silas Malafaia, hoje, tem moral de sobra para pesar na balança. Então, essa coisa do Silas Malafaia tá aí fermentando os canais de esquerda, os canais de direita, essa coisa toda. Por quê? Porque o cara está ocupando um espaço, entendeu? É uma liderança que se expandiu, né? Ele é igual quando você explode uma bomba, né? O deslocamento de ar é muito, muito grande. Então, a liderança do Silas Malafaia colocou um deslocamento de ar assim muito grande. Invadiu os canais de direita, os canais de esquerda. Por quê? Porque ele travou o projeto, né? Esse projeto dos progressistas de colocar esse avatar aí dentro do campo da direita para iludir os brasileiros. Então, vamos lá. Essa foi bola na trave, né, gente? Senador, o senhor, na nossa conversa aqui, considerou o Bolsonaro ainda como um participante do jogo de 2026, né? Não só como apoiador, mas como candidato mesmo. O que eu queria lhe perguntar nessa eleição municipal, os partidos de centro, seu partido, considerados de centro, eu acho que estão mais para a direita, mas são considerados de centro, esses partidos saíram muito fortalecidos da urna, né? Mas isso só terá reflexo, só terá consequências no Congresso Nacional a ser eleito em 2026. O que eu lhe pergunto acha que nesta atual composição, no atual Congresso, é possível ainda aprovar uma anistia para o Bolsonaro de forma a torná-lo elegível para 2026? No Senado parece difícil isso. Mesmo na Câmara há certa dificuldade. O senhor vislumbra a aprovação da anistia? Na Câmara eu tenho certeza que ela passa. Tenho certeza, porque 2/3 tem um perfil conservador e quanto mais próximo chegar às eleições, mais as pessoas vão ter que se explicar por que votaram para não anistiar, porque as pessoas daqui a pouco, quando tomarem conhecimento dos motivos que levaram à cassação dele, que é uma reunião com o embaixador, as pessoas não entendem. Eu digo porque eu converso e pergunto, às vezes em discussões assim maiores, até alguns que defendem a inelegibilidade, você sabe por que ele foi tornou inelegível? As pessoas não sabem. Aí quando eu explico, as pessoas isso aí não tem motivo para tornar inelegível. Bola dentro, entendeu? Por quê? Porque o que ele diz, que o Pablo Marçal, né, não vai ser alcançado pela justiça, embora o que o Pablo Marçal fez durante o processo eleitoral é crime eleitoral gravíssimo, tá certo? Que merecia ficar inelegível durante 8 anos, ele disse que não vai ficar. E aí o Bolsonaro, sabe por que o Bolsonaro está inelegível? Porque convocou uma reunião com os embaixadores para falar sobre, né, para fazer um contraponto ao Fachin, que fez uma reunião com os embaixadores, entendeu? Para colocar os embaixadores contra o governo federal, dizendo, nós vamos fazer uma eleição e vocês têm que acreditar na eleição, porque eu quero que vocês publiquem imediatamente no país de vocês o resultado das eleições, dizendo quem que ganhou, entendeu? E que o sistema da urna eletrônica é seguro, e aquela coisa toda.
e que o risco do Bolsonaro não aceitar o resultado é muito grande. Então, já prevendo, entendeu, que ia ter problema, né? Assim como Venezuela teve seus problemas, né? O Fachin tentou fazer uma coisa que não é da esfera do judiciário, né? Querer fazer uma coisa de caráter de política internacional. Isso aí quem faz isso é o Itamaraty. Então, o judiciário se tornou um problema para o Brasil. Por quê? Porque um ministro do Supremo, né, convocou os embaixadores. Mas como é que você fala assim pelo Brasil? Né? Não é assim não. Aí o presidente tomou essa prerrogativa para ele. Falou, não, quem tem que falar com os embaixadores é o governo. Né? É o presidente que fala pelo Brasil, né? Com as demais nações. Então, o ponto de vista do presidente da República era importante ser dito aos embaixadores. Então, caçar o Bolsonaro por causa disso é um crime no judiciário, no meu modo de pensar. Entendeu? E aí está explicada a questão ideológica, por que, né, a população vai para a rua. Por quê? Porque quer resgatar a justiça dessa cúpula ideológica que tomou conta do judiciário. Então, é bola dentro, porque realmente o Bolsonaro não tem, que está inelegível, tá certo? A dificuldade é o Senado. Só que 2/3 do Senado vão ser renovados. Hoje, se o Bolsonaro tivesse uma anistia lá, em torno de... Eu tenho certeza que ele teria em torno de 33 a 34 votos hoje. Só que nós temos uma eleição para senador que o Bolsonaro tem todas as chances de eleger 40 senadores na próxima eleição. Se ele tiver juízo e souber escolher os nomes, ele tem 40 senadores, e eu não tenho dúvidas. Nesse processo de discussão de quem vai ter o apoio dele, ele pode atingir, até com certa facilidade, 41 votos. Bola dentro. Então, o que ele está falando aí? O que ele está falando é muito importante, gente. Isso explica porque que em 2018 era para ser voto impresso, entendeu? E aí houve uma manobra, né, do judiciário para não deixar que fosse votos impressos, porque o Congresso tinha aprovado voto impresso em 2018. Aí foi preciso fazer uma manobra, porque foi chegando perto das eleições, era quase certo que o Bolsonaro ganharia. Entendeu? Porque a pesquisa estava dando Bolsonaro. Opa, tira o voto impresso. Aí, Ciro Nogueira, Kassab, todo mundo, o Centrão, concordou que tirasse o voto impresso. Entendeu? Apoiou a decisão do judiciário, deixou o judiciário tirar o voto impresso. Por quê? Porque na eleição de 2018 iam eleger 2/3 do Senado. Porque é assim, ó, de 4 em 4 anos, o Senado renova 1/3. E de 8 em 8 anos, o Senado renova 2/3. Então, por exemplo, em 2022, renovou 1/3. Então, só tinha um candidato ao Senado. Em 2026, vai renovar 2/3. Então, a importância de colocar o Pablo Marçal como espectro de líder de direita, que o Silas Malafaia frustrou, tem muito a ver com essa eleição do Senado. Porque o Senado vai renovar em 2018, 2026, né, em 2/3. E aí, se a direita estiver muito forte, e ela vai cobrar uma transparência no processo eleitoral, porque até lá você já tem provavelmente, né, o governo americano já vai estar sendo os republicanos não vão deixar, né, que os Estados Unidos façam o que fez aqui em 2022, entendeu? Vai acontecer que o Senado vai voltar a ter maioria conservadora. Aí o que acontece? O judiciário fica em xeque. Por quê? Porque é o Senado que tem a prerrogativa de colocar freio no judiciário. Entendeu? Só o Senado. Aí a necessidade da eleição para senador, quando o Pachequim foi candidato, entendeu? Que os ministros, Alexandre de Moraes, foi lá no Senado fazer campanha para o Pachequim. Entendeu? Por quê? Porque precisava segurar o Senado, porque senão o Alexandre de Moraes não ia ter essa liberdade para fazer o que faz. Agora o Pachequim, né, virou como diz assim, essa tampa de ralo que deixa a sujeira acontecer e fica aí
não faz nada com o judiciário. Então, é importantíssimo. Olha a importância do Silas Malafaia, né, em abortar, né, esse filhote de esquerda no ninho, né, que é o Pablo Marçal. Agora a turma vai ficar pianinho com o Bolsonaro. Falando, não, o Bolsonaro ainda está forte, porque a gente perdeu a chance de colocar um avatar, um cara que a gente pudesse manipular e passar pelo líder de direita. Vai vendo. Mas isso Então, a sua foi de impressão, pelo que o 2026. senhor está dizendo, é que, mesmo nessa legislatura, ele obteria a anistia no Senado, porque os senadores que lá estão e que querem renovar os seus mandatos negociarão com ele um apoio para 2026 e votarão na anistia antes da eleição presidencial. Esse é o seu raciocínio? Eu acho. Exatamente. O que ainda deixa Bolsonaro tão forte na sua análise, senador? Porque o senhor está falando aqui, né, desde o início da entrevista, que quem vai definir quem vai ser o candidato de 2026 é o próprio Bolsonaro. O senhor está falando que, mesmo o Pablo Marçal sendo alguém muito forte na comunicação, quem ainda define é a Bolsonaro, o apoio dele ou ele estando ao lado. O que ainda deixa Bolsonaro tão forte na sua análise? Que conexão é essa que ele tem com o eleitor que o senhor enxerga? Ele é o único homem, Fabíola, capaz de mobilizar multidões no nosso país. Único, único. Em qualquer estado que ele vá. Tá certo? É o único homem com capacidade de transferência de voto. Eu estou falando, eu sou um senador lá do estado do Piauí. Quando eu faço uma pesquisa, eu tenho 1% de voto. Quando com o apoio dele, eu vou para 30%, e fica 14 pontos do presidente Lula. Olha que loucura. Ele tem um poder de transferência que é impressionante, principalmente no que diz respeito à presidência da República. Qualquer candidato com apoio dele se torna extremamente competitivo. Bola dentro, entendeu? Então, se tivesse a vitória do Pablo Marçal, esse discurso dele já não ia ser tão válido, entendeu? Porque aí o Bolsonaro ia apoiar o Pablo Marçal, quer dizer, o Pablo Marçal ia ficar por cima do Bolsonaro. Porque contra o Boulos, todo mundo ia, entendeu? Aí, Carlos Bolsonaro, você está ouvindo, né? Então preste atenção, né? E dê uns conselhos bons para o seu pai aí. Vamos continuar assistindo. Mas, senador, eu queria uma análise sua a respeito do que aconteceu e do que pode vir a acontecer. Com base nos resultados do primeiro turno e na perspectiva do que pode vir a ocorrer no segundo turno, que Congresso nós teremos com esta eleição municipal? A influência aí dos prefeitos, vereadores eleitos agora, levarão para Brasília um Congresso ainda mais conservador do que nós temos hoje? Essa é a sua impressão ou não? Ou podemos ter uma presença maior da esquerda no Congresso? Não tenha dúvida, o recado foi muito claro. Não foi uma vitória de esquerda nem de direita, foi uma vitória do conservadorismo. Os partidos de centro vão ter um Congresso ainda mais conservador em 26, eu não tenho dúvida, o recado foi muito claro. E o candidato que vai ganhar, porque eu acho que hoje é impossível ter uma terceira via no Brasil. Eu não vejo, enquanto Bolsonaro e Lula forem atores, não vai ter uma terceira via. Eles vão influir ou sendo candidato ou indicando o candidato. Porque, uma análise rápida, nós tivemos 4 grandes líderes populares na nossa história. Foi Getúlio, Juscelino, Lula e Bolsonaro, mas pela primeira vez 2 se enfrentaram. Enquanto os 2 estiverem na ativa, não vai haver terceira via no nosso país. Agora, quem vai ganhar a eleição é quem atrair o centro e esse perfil conservador. Agora ele bola dentro, né? Goleiro para um lado, bola para o outro. Agora ele falou certíssimo, né? Porque a vitória realmente foi do conservadorismo. E aí, o que aconteceu durante essa campanha nas eleições nas capitais, né? Tanto a esquerda como a direita, né, tentando capturar o centro, porque o centro é que vai dar a maioria, entendeu? Então, por exemplo, no estado de São Paulo, bate no Nunes, que o Nunes é centrão, tá junto com o Kassab, aquela coisa toda. Quer dizer, a turma da oposição, né, a turma dos progressistas, bate no pessoal, né, do candidato da direita, que é o candidato do Ricardo Nunes, que é o candidato
do Bolsonaro, né, que é o Ricardo Nunes. Não, eles estão com o Kassab é centro, esse centro é fisiológico, entendeu? Mas, se você for ver, o Kassab é da base do Lula, é o cara que está com, né, ministérios aí no Lula. Então, o pessoal da esquerda, né, mete o pau no Nunes porque o Nunes tem o Kassab, entendeu? E ainda conseguiu, com o projeto do Avatar, né, do Pablo Marçal, dar uma arranhada em parte das lideranças de direita, entendeu? Que embarcou nessa, né? Fora Kassab, não volte 55, né? Não sei qual que é o negócio do Kassab. Ou seja, querendo tirar os conservadores, tirar do Bolsonaro a expectativa de abaganhar o centro. Então, a disputa pelo centro foi o filé das eleições de 2024, entendeu? E quem ficou mais forte para atrair o centro, atualmente, é o Bolsonaro. Porque se ganhasse o Marçal, a coisa era diferente, entendeu? Agora a liderança do Bolsonaro e a liderança do Malafaia, porque esse negócio da espontaneidade do Malafaia, vocês acham que isso está prejudicando o Malafaia? E o pessoal explorando isso, as mídias de esquerda explorando isso, achando que está dividindo a direita? Não, está mostrando a essência do Malafaia, está fortalecendo o Malafaia como líder de direita, sem sombra de dúvidas. Esse é o nosso raciocínio aqui da CCI. Vamos ver. Então foi bola dentro do Ciro. Na última eleição, o Lula, e por alguns erros, principalmente na reta final da eleição, não erros do presidente Bolsonaro, mas aquela loucura do Roberto Jefferson, aquela outra louca correndo atrás com um revólver na mão de um negro no centro de São Paulo, tá certo? Uma palavra mal colocada do Paulo Guedes nos últimos 15 dias, nos tirou a vitória. Bola fora. Bola fora. Você viu ele passando a pano, fazendo El Passan no processo eleitoral, no judiciário, no Alexandre de Moraes. Lógico que quem tirou o Bolsonaro da eleição não foram esses personagens, esses eventos aleatórios, né? Foi o sistema, foi eleição não se ganha, eleição se toma, né? Derrotamos o bolsonarismo, entendeu? É essa turma aí. Então, foi o Poder Judiciário que derrotou, não foi? Tanto que o Gilmar Mendes, o mais veterano lá, disse que, né, graças ao STF que o Lula voltou ao governo. Sim, foi o maior cabo eleitoral. Os votos, os 60 milhões de votos, né, foram do STF. É o que está colocado pela população que ocupou as ruas e que canta isso aos 4 cantos do Brasil. Então, esse discurso do Ciro Nogueira, entendeu? É o discurso dos avatares, aqueles que estão indo com a direita, entendeu? Por coisa do imã, né? É porque o eleitorado está indo para a direita. Eles estão indo para lá porque está indo para lá, porque senão eles estavam do outro lado. Que a vontade deles era estar com um cara tipo o Pablo Marçal, que é um cara mais fácil de manipular e de manipular o eleitorado, entendeu? Infelizmente, se o Ciro Nogueira estiver vendo isso, entendeu, Ciro? Aqui a gente tem que ser essência, tem que ser transparente. A CCI é isso. A gente está discutindo a verdade. Não é a verdade dos fatos, a verdade do ser humano. Se ele não for verdadeiro, meu amigo, a gente se mascara aqui, tá certo? Então vamos lá, vamos vendo. Mas eu não tenho dúvida que hoje, se a eleição fosse hoje, nós ganharíamos a eleição com o presidente Bolsonaro, porque os erros e a falta de realizar os compromissos de campanha do presidente Lula frustraram a população e ele recebeu um recado. Onde é que pode se admitir? O presidente Lula, no partido do presidente Lula, elegeu 1/3 do meu partido, de prefeitos e de vereadores. É uma derrota histórica e nós estamos muito perto de realizar uma profecia que eu fiz há 1 ano e meio atrás, que o PT não irá eleger nenhum prefeito de capital no nosso país. Bola dentro, entendeu? Até porque aquilo que eu falo, né? Cada cidade é uma realidade, entendeu? Então, por exemplo, tem cidades que você tem pessoas que são
de esquerda que estão fechando com direita e são pessoas realmente que têm perfil de direita, mas estavam no campo da esquerda, entendeu? E em outros lugares você tem candidatos de direita que são com perfis de esquerda que estão vindo se colocando para pegar carona. Então, tem essa coisa, né, do magnetismo, para onde que está o eleitorado é para onde nós vamos. Então a turma fala, bem, então muitos que estavam na esquerda falam assim, não, vão para onde está o eleitorado. Aquele discurso do Ciro, né? Fala isso porque o eleitorado quer ouvir isso. Então muitos municípios, né, você tem essa migração de pessoas que eram naturalmente de esquerda, ou partidos progressistas, que não tem essa linha de conservadores, né, que migraram, né, para o conservadorismo para poder não perder o eleitorado. Porque a tendência do brasileiro hoje está sendo, né, voltar no candidato com perfil de conservador, principalmente apoiado, né, pelas lideranças conservadoras proeminentes, tipo, né, o Bolsonaro, né, os filhos do Bolsonaro, né, esse menino aí de Minas Gerais, aí, o Nicolas, né, que andou dando uma arranhada aí, mas é um menino novo, tem chance de se aproveitar. Então, o pessoal está vindo nessa direção. Então, foi bola dentro dele. Agora, Senador, onde está o o fato é erro o do PT, seguinte, hein, na sua análise, senador? Quando o senhor é tão duro assim, não o PT, mas da esquerda, né? O senhor está falando aí do aumento do conservadorismo, fala que a direita está com essa força. Aonde está errando, né? O senhor que, inclusive, já foi apoiador do Lula lá atrás, né? Já esteve com ele. Aonde eles se perderam? O que está acontecendo na sua análise? Dois aspectos são fundamentais para essa derrota do presidente Lula. Primeiro, a falta de renovação. Não tem quadros novos no PT, não tem. Gente, eu vi que outro dia que o Jair Meneghelli disputou a eleição para prefeito de uma cidade. Um partido que coloca o Jair Meneghelli ainda para disputar uma eleição de prefeito é um partido que não teve renovação nenhuma, tá certo? E os números são muito claros. E a outra é a frustração das promessas que não foram cumpridas. Ele prometeu que as pessoas iam melhorar de vida, que iam viajar de avião, comer picanha, melhorar os salários, e as pessoas não estão vendo que não aconteceu isso. Eu converso no meu estado, como é que pode admitir eu lá no Piauí ter a vitória que eu recebi e sendo tão crítico do presidente Lula? Então, é impressionante a frustração do eleitorado brasileiro com o Partido dos Trabalhadores no nosso país. Aí falou o óbvio, né? Isso aí é uma coisa que está escancarada aí para todo mundo ver. Então o erro do PT, na minha opinião, Priscila, né? É tentar ganhar as eleições no tapetão, tentar ganhar as eleições, né, na manipulação, né? Para se perpetuar no poder. Você viu ele falando, né? Não renova por quê? Porque não oxigena, entendeu? Ali as pessoas que são líderes, que são independentes, não têm essa facilidade de conquistar o eleitorado. Então, tem que maquiar o eleitor, tem que maquiar o personagem para poder ser candidato, para poder falar aquilo que o povo quer ouvir, e depois que ganha faz o contrário. Entendeu? Por quê? Porque o Brasil é uma sociedade mais liberal, né, gosta mais, né, de viver em liberdade, não quer ser doutrinado. Então, o PT está perdendo por causa disso, entendeu? Porque quer doutrinar, quer colocar cabresto no eleitor, entendeu? No brasileiro. O brasileiro não aceita isso. Né? Nós somos a maior potência do Hemisfério Sul. É uma nação que tem uma importância estratégica no cenário mundial. Então, nós não podemos abrir mão dessa liberdade, dessa autonomia e ficar refém de uma ideologia às custas, entendeu? Para sustentar algo que não é da natureza do brasileiro. Então vamos lá, bola dentro nesse aspecto. Senador, boa parte do Centrão, o Centrão ganhou as eleições, mas boa parte do Centrão, especialmente no Nordeste, continua apoiando o presidente Lula. O senhor acha que na campanha vai mudar isso? Não vai ter mais apoio do Centrão no Nordeste ao presidente Lula? O apoio ao presidente Bolsonaro, quer dizer, de um candidato de direita, vai aumentar bastante, não tenha dúvida quanto a isso. Nas grandes centros, tem diminuído muito o apoio à esquerda no Nordeste, né?
O que você vê meio que o Partido dos Trabalhadores não tem nenhuma prefeitura de capital do Nordeste, né? Agora mesmo tem umas pequenas chances de ganhar em Fortaleza, mesmo assim está atrás. É Mas candidatos ligados ao Lula ganharam bem no Nordeste. Mas não, você acha que o João Campos ganhou por causa do Lula? Pelo amor de Deus. O João Não é Campos tem por nada, causa tem dele, Luiz mas é Próprio. ligado a ele. Não, mas não foi ele, não tem ligação, não foi, não tem a menor vinculação à vitória do João Campos, mas ali sim foi um grande líder que tem um poder, uma luz própria, que ganhou a eleição. Mas vitória atribuída ao Lula teria sido Teresina, que perdeu, e talvez Fortaleza. Outra vitória não teria, não. Não tem Senador, participação do Lula, não. Bola dentro. O que o Ciro Nogueira acabou de falar? Porque ele é do Nordeste, né? Que o PT não ganha nas capitais. Isso explica por que em 2022 o Alexandre de Moraes pediu para o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal fazer blitz no Nordeste, para inibir o eleitor de votar, entendeu? Para diminuir a participação do eleitor nas urnas, para quê? Para que ficasse, né, uma diferença mais fácil de virar e aí a turma fazer o serviço depois das 5 horas. Ou durante, né, na hora que não tiver ninguém olhando. Então, o que aconteceu nas blitzes do Nordeste foi justamente por causa disso, porque o Bolsonaro estava forte. O Nordeste é conservador hoje e quer assumir esse protagonismo junto com, né, as regiões Sul, Sudeste, né, e Centro-Oeste. Entendeu? Então, essa visão que o Ciro Gomes mostrou explica por que o Alexandre de Moraes precisou fazer aquelas blitzes no Nordeste. Tá certo? Para favorecer a ação do mesário. Vamos continuar vendo. A turma da cabeça branca está aí até agora, né? A meninada já correu, mas vocês estão aí comigo até agora. Aposto que vocês estão gostando. Vamos lá. A gente está encerrando a entrevista. Só ficou nas suas falas em relação aqui a Pablo Marçal e tudo mais. Só para a gente concluir, eu tentar entender totalmente. O senhor acha que é impossível, então, que é possível, então, incluir Marçal no grupo de vocês, né? No meio desse racha que a gente falou a semana inteira, o Malafaia atacando o Marçal, aí o senhor aqui foi muito duro também com o Malafaia, falar o erro do Bolsonaro é dar voz a esse cara. O senhor acha que é super possível colocar o Marçal no grupo de vocês? Ele vai ser bem-vindo na família Bolsonaro, por exemplo? Se depender de mim, a gente vira a página dessa eleição e olha para frente, olha para o interesse do país. Eu acho que ele pode contribuir muito com esse processo de nós tirarmos a esquerda do poder na próxima eleição. Agora, não sou eu que vou definir isso, né? Eu defendo que haja uma união. Ninguém vai achar, nem eu penso igual ao Bolsonaro, né? Nós temos divergências, eu já externei diversas vezes quanto a isso, mas nós temos um ideal muito maior de união do conservadorismo no nosso país e que a gente volta a ter um presidente que nos honre e traga orgulho para todos os brasileiros. Bem, bola na trave, nem dentro nem fora, tá certo? Ou seja, não devia encher a bola do Marçal, não era o momento para isso, entendeu? Ainda tem muitas sequelas, o Marçal foi realmente o personagem que ia minar todo o projeto dos conservadores, né? Ou ia se apropriar desse projeto e tirar as lideranças, né, conservadoras do protagonismo. E aí encerramos essa análise da entrevista do Ciro Nogueira. Espero que vocês comentem, né, e se integrem com esse pensamento que nós estamos trazendo aqui para vocês, que é buscar a essência da pessoa, né? Mostrar a essência dela. Você viu aí a importância que os entrevistados deram para o Pablo Marçal, né? Tentando colocar ele dentro do jogo de novo, né? E trazer ele para o campo da direita, para o campo dos conservadores, né? Só que agora, graças à interferência do Silas Malafaia, né, o menino vai ter que reaprender. Agora, Ciro Nogueira, a justiça não alcançar o Pablo Marçal, não deixá-lo inelegível, pisada na bola, hein? Então tá bom.
Eu vou ficando por aqui. Esse foi um dos vídeos mais longos que a gente fez, 1h20. Então, aqueles que conseguiram chegar até aqui tiveram esse privilégio de poder fazer essa avaliação, né? Tem muita gente de esquerda que acompanha o nosso canal, entendeu? Que percebe, né, que nós estamos com essa linha. E tem muita... Isso aqui, esse público nosso, acima de 40, 50 anos, meu amigo, não é qualquer público, não. É uma turma... Então, olha o tamanho da minha responsabilidade aqui, entendeu? Eu andei olhando, né, dando uma fuçada para descobrir quem são essas figuras aí. A minha responsabilidade aqui é muito grande. Então, por isso que a gente fica falando sempre, mantenha a nossa comissão em pé através do Pix, jpnoticias@gmail.com. Você só vai ter isso aqui, gente. Se você tem condições de ajudar, ajude, tá certo? Com qualquer valor. Um abraço e um bom fim de semana e até a próxima.